Olá, boa noite. Eu sou Fernanda Ferreira e venho nesse canal toda semana falar com vocês sobre saúde mental e depressão, principalmente sobre mulheres que sofrem abuso narcisista. Eu ajudo você a se libertar da depressão e desses abusos. Então, eu já peço para que você compartilhe esse conteúdo, se for relevante para alguém que você conhece também, porque eu acredito que se você está aqui é porque esse tema é relevante para você. Mas não é só para você, são para milhares e milhares de mulheres no Brasil todo e fora do Brasil também. E o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante quando você se inscreve no canal, quando você comenta principalmente e compartilhar eu sempre peço, porque eu sei que tem muita mulher realmente que hoje às vezes não tem dinheiro até para pagar uma terapia. E aí esse conteúdo aqui com certeza vai ajudar. Bem, hoje nós falaremos sobre 10 características de mães narcisistas histriônicas. Daí vocês podem me perguntar, tá? Qual é a diferença entre os narcisistas? O que é o histriônico? Qual é a diferença dele para outros narcisistas como o grandioso e perverso ou mesmo o oculto? Bem, também a gente tem que entender que, independente se é oculto, histriônico, se são coisas parecidas ou não, o narcisismo em si, para mim que fui vítima de narcisistas desde criança, de família, parceiros, amigos, chefes, né? Ah, o narcisismo, para mim, ele tem características muito parecidas, independente de qual desses diagnósticos, não é? O narcisista tem, a pessoa tem. As maldades, as crueldades, a tortura psicológica, ela é muito parecida. Por exemplo, tortura do silêncio, todos eles fazem, praticamente. A não ser que a pessoa não esteja assim num nível de perversidade ainda. Existem graus, não é, de narcisismo. Existe um narcisismo que ele é prejudicial, mas ele não chega a ser uma tortura psicológica. Ele é só uma espécie de competição, de inveja, da pessoa querer te diminuir sempre, da pessoa não validar muito o que você pensa, o que você sente, mas não chega a ser uma tortura psicológica no dia a dia. A pessoa não te procura para te fazer vítima dela, ela tá fazendo outras coisas da vida dela, entendeu? Ela é mais num sentido egocêntrico, invejoso, e essa pessoa tem que estar em primeiro lugar, né? E isso nos prejudica muito, porque eu passei essa experiência com o pai da minha filha e ele quis tomar o papel de paizão e eu entendi que sim, havia um nível de narcisismo ali, onde não importa muito os filhos, né? Importa ser feito o desejo deles. Então, se ele queria ser, para a imagem dele, para ela, o melhor pai do que eu, mãe, com certeza, nos bastidores, sutilmente, eu sempre era tratada como coitadinha, porque eu tinha depressão. Então, ai, coitadinha da sua mãe, né? Ai, fazer o quê? Sua mãe, né? Muito triste, ele me contava isso aí, só que eu não percebi, mas hoje eu sei. Então, gente, vamos falar de características agora não comuns a todos. Eu só queria dizer isso para vocês, porque muita gente fica em dúvida o que é histriônico, o que é oculto, o que é perverso, o que é grandioso. E a resposta que eu dou para vocês é: sim, é importante você saber a diferença entre um e outro para você identificar bem quem é o narcisista que te persegue, se você é o bode expiatório, se você é a bode expiatória. Então é importante porque como é que você vai lidar com esse inimigo, entre aspas, né? Porque na verdade eles são inimigos deles mesmos, nós somos vítimas, mas na verdade eles são inimigos deles mesmos, porque a partir do momento que você se libertar dessas pessoas, elas não conseguem mais te fazer de vítima, mas elas continuam sendo narcisistas e elas vão continuar procurando vítimas, só que você não vai estar mais no campo julgando com elas, entende? Então, vamos lá. Maldades, perversidades são muito parecidas, ok? Mas agora, hoje, vamos falar especificamente das mães narcisistas histriônicas, tá? Vamos falar... Só um minutinho, voltou aqui. Muito bem. A primeira característica, fazem
fazem papel de vítima o tempo todo. E para isso elas precisam fazer uma vítima para ser vítima dela. Vocês entendem isso? Então a mãe narcisista histriônica, ela é a vítima da situação sempre. Ela é a vítima do marido, ela é a vítima da vida, do destino. Ela é a vítima dessa filha que ela escolhe como... Porque geralmente, gente, as mães narcisistas, elas escolhem como bode expiatório as filhas, tá? Não sei explicar bem por que isso, vou até pesquisar melhor, mas a maioria são, as escolhidas são filhas mulheres, tá? E porque a própria psicologia explica que existe um cruzamento aí onde pais, filhas se dão mais com os pais, tem mais aquele carinho, aquele apego, e o contrário também acontece. Geralmente os filhos, homens, são mais apegados com suas mães. Isso tem uma explicação e é muito natural, entendem? Mas, então, isso já acaba sendo um fator preponderante quando a mãe narcisista vai escolher a sua vítima principal. Mas eu quero deixar claro para vocês que quem são as vítimas que elas escolhem? São as filhas mais amorosas, mais inteligentes, aquelas que são capazes de se revoltar, de dar a entrega que eles precisam, né? Porque o narcisista, ele precisa que você reaja. Quanto mais você reage, por isso assim que a melhor coisa, você quer ver você deixar um narcisista bem desorientado? Ignora ele. O que ele faz não te importa. Ignora para você ver o que é. Quando eles se sentem incomodados. Então, para que eles façam esse papel de vítima, que eu lembro muito que tinha um negócio assim, ai meu Deus, tipo assim, sabe aquelas coisas de adolescente que a gente faz? Foge de casa, anda com má companhias, mas assim, eu não tinha muitas outras opções, ninguém passeava comigo, ninguém me levava a lugar nenhum. Naquela época só tinha televisão e música que eu adorava, graças a Deus, então a minha vida era limpar a casa, onde eu morava com a minha mãe, na adolescência, ir para a escola, fazer as refeições do dia, fazer as tarefas, escutar música, assistir o jornal, tomar banho e dormir. Não havia uma preocupação com lazer, com um momento entre eu e ela, um diálogo, um afeto. Não existia afeto, não existia nenhum tipo de afeto. Nem beijo, nem abraço, nem elogio, nem sorriso, nem conselho, nem perguntas sobre a minha vida, nem nada. Era um total desinteresse. E aí, quando eu estava nessa fase mais rebelde, eu me lembro, assim, houve uma tragédia na nossa família, meu irmão morreu. E eu penso que ele era o filho dourado. E nesse momento, infelizmente, gente, eu sei que é duro falar isso aqui de mamãe, mas de verdade ela foi vítima do destino quando perdeu um filho. Mas ela me colocou como uma filha muito ruim e eu me lembro quando eu fazia essas coisas de adolescentes, logo após a morte do meu irmão, ela começou a... Nesse momento onde é tão difícil para mim, gente, falar sobre isso, meu Deus. Tá, eu vou resumir, eu só sei que ela caía no sofá e falava assim, ai meu Deus, a Fernanda vai me matar. Ai meu Deus, a Fernanda me dá muito trabalho. Ai meu Deus, eu não sei mais o que fazer com essa menina, eu vou mandar essa menina pro pai dela. E as pessoas chegavam lá e falavam, ai meu Deus, coitada dela, meu Deus, olha o que a filha dela faz. E ali muito jovem já começou a minha campanha de difamação, que você, que é vítima de mãe narcisista, sabe muito bem o que é. Então, como é que elas são vítimas o tempo todo? Quando o tempo todo alguém é responsável. Houve um divórcio, a culpa é todinha do outro. A filha revoltada aqui não se conforma com as agressões, mas ela que é louca, porque, enfim, mãe é mãe, ela não vai mudar,
Esses são os macacos voadores, né, gente, que ficam o tempo todo defendendo os narcisistas. Muito bem, segunda característica de mães narcisistas: precisam ser o centro das atenções, porque são mulheres com autoestima baixa, se sentem um lixo e, para se sentir melhor, ela trata o outro como lixo também. Ou seja, são pessoas frágeis do ponto de vista de não cresceram, são imaturos, são eternas crianças, eternos bebês. Aqui, como vocês veem, eu estou num quarto de brinquedo muito lindo. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, um brinquedo aqui, ó, para simular, tá? Simular como é que é a vida de narcisistas, tá? Agora eu falei pai, eu tô falando de mãe, mas enfim, todos eles. Eles são assim, eternas crianças que estão o tempo todo dando birra. Se as coisas não saem do jeito que eles querem, eles ficam enfurecidos, porque de verdade eles ficaram presos a um tempo, espaço muito difícil que eles não conseguiram elaborar. E aí, ao invés de se tratarem, de buscarem ajuda, mesmo todo mundo dizendo que eles têm algum problema, eles não procuram, porque, infelizmente, o transtorno de personalidade narcisista, descrito na Organização Mundial da Saúde, lá mesmo está descrito que é um transtorno de personalidade, não é uma doença. Não tem cura, não tem remédio. É como, hum, é como eu querer mudar a estrutura da madeira, certo? Não, mas isso aqui é um pedaço de madeira. Não, mas eu quero que esse pedaço de madeira seja um pedaço de plástico. Não tem jeito. Para fazer plástico é outro material que você vai usar. Então, assim, não tem como, eles não se transformam em outra coisa, como as pessoas normais que estão o tempo todo mudando, tentando serem pessoas melhores, refletindo sobre seus erros, refletindo sobre seus acertos, preocupados assim em, em viver sua própria vida, mas que consegue se doar e amar o outro e ser amado. Felizmente eles não conseguem isso. Então, como eles não criam esse vínculo verdadeiro com o outro, porque eles são ausentes de emoção, eles não têm empatia, né? Se fosse uma doença, qual seria a doença da falta de empatia? Que é o que é a falta de empatia? Por exemplo, uma pessoa que não tem empatia nenhuma, se ela vê uma pessoa acidentada na frente dela, tá escorrendo sangue pela cabeça da pessoa, a pessoa tá acordada ali pedindo uma ajuda e tal. O que que o narcisista que não tem empatia faz? Ele olha para aquela pessoa, ele não percebe, ele não tem aquele sentimento de dó, de ver sangue, fala, meu Deus, essa pessoa aqui, você quase que sente a mesma dor da pessoa, você fica desesperado, você já pensa na família, quem é a sua família, onde você mora, você fica doido para ajudar. Eles não, eles ajudam porque eles sabem que é o certo ajudar. É muito mais por um modelo social que eles veem desde criança. Então eles entendem que aquilo é o certo, socorrer uma pessoa machucada. Mas se for um narcisista perverso, nem isso ele faz. Por exemplo, o histriônico, ele vai socorrer a pessoa porque ele é bonzinho. Ele é muito bom com todo mundo, ele ajuda todo mundo. Ele tem, ele criou, ele fez uma rede de apoio para várias pessoas em volta dele. Geralmente eles são apoio para muitas pessoas em volta deles. Eu lembro assim que a minha mãe ela cozinhava muito bem, então assim, todas as festas ela tinha que cozinhar, mesmo se ela estivesse doente. Por quê? Porque no final da festa ela esperava os elogios da comida. Então, de alguma forma, ela tinha que ser o centro das atenções. A festa é sua, mas quem fez a comida sou eu. E no final, todo mundo, ai, que delícia sua comida, ai, que não sei o quê. Então, que bom, porque todo mundo quer ser reconhecido, entende? Todo mundo precisa desse reconhecimento. Mas eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de pessoas que perseguem o reconhecimento o tempo todo. Isso é uma luta grata, grata, porque para as pessoas te elogiarem, você precisa criar um cenário falso de que você é bonzinho. Imagina o sofrimento deles, que tem que ficar ali o tempo inteiro disfarçando, criando situações para parecer que é isso, né? Exemplos práticos, Fernanda.
doa comida para os pobres, pega as crianças tudo remelenta, com piolho, cuida, as crianças da família, junta, cuida. Tá sempre uma fartura de comida em casa, sempre convida muita gente para ir, oferece comida, né? Sempre com muita fartura, porque dá trabalho, compra comida, guarda, cozinha, serve, lava a louça, né? Então tá sempre pessoas indo lá, sempre servindo comida, aí sempre ajudando uma pessoa pobre ou doente. Nossa, uma vez ela queria dar o rim dela para um cunhado dela, sendo que ela tinha 3 filhos para cuidar. Era marido da irmã dela. E aí ninguém deixou. Mas até que ponto que as pessoas não querem chamar atenção? Porque assim, como que a pessoa. Parece que está com um problema aqui na imagem, pessoal. Aí. Como que a pessoa pode ser tão ruim entre 4 paredes com uma filha e querer dar um rim para um estranho? Entende? Não estou julgando a pessoa, não estou dizendo que. Vocês podem pensar, ai, mas nossa, ela queria salvar a vida de uma pessoa, do que você está falando? Você também desconfia de tudo, é paranoica? Não, não é questão de paranoica, não. É que com o tempo eu comecei a avaliar o quanto era esse amor que ela tinha por mim, sendo que quando eu estava na pior, ela me botava para fora da casa dela, sem nem se preocupar onde eu ia morar, se eu tinha emprego, se eu tinha dinheiro, para onde eu estava indo, nem perguntava. Ficava fria, fria. Tava na cara, tipo, ai, graças a Deus, foi tarde. Assim, ó, tá? Eu olhava, eu esperava pelo menos alguma frase, alguma coisa. Nada. Tipo, vai tarde. Então vamos lá, pessoal. Vamos pro terceiro aqui, senão a gente não anda com esse negócio. Mas vocês entenderam bem, né, sobre essa questão. Elas fazem. Ah, aqui, ó, super importante isso aqui, ó. Para que ela seja vítima, porque ela tem autoestima baixa, então se as pessoas ficarem, ai meu Deus, coitada, coitada, vai estar o quê? Alimentando o ego dela, a autoestima baixa dela, né? Porque só uma pessoa que é vítima, coitadinha, uma pessoa que é vítima, ela é coitadinha, e a coitadinha geralmente tem autoestima baixa, né? Mas para que ela seja vítima, ela precisa fazer uma vítima. Olha que complexo isso. Então ela pega a filha bode expiatório, faz de vítima dela. O que é vítima dela? Confundir a cabeça dela, fazer ela se sentir um lixo, botar a culpa nela, que ela que é a louca, falar mal dela para todo mundo. Ai meu Deus, que filha péssima que eu tenho. Eu ouvi a vida inteira, você dá muito trabalho. E aí eu comecei a achar que realmente eu só dava trabalho, eu não cabia em lugar nenhum. Que para eu caber nos lugares eu tinha que me diminuir, eu tinha que fazer demais pelas pessoas, eu tinha que ficar no meu canto quietinha, levando paulada, sendo humilhada, porque eu falava, não, não, melhor eu ficar no meu cantinho. Ah, humilhar as pessoas. Ah, as pessoas são assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Não, hoje eu procuro lugares melhores, com pessoas melhores. E eu juro para vocês que esses lugares existem. Basta você tomar essa atitude de querer sair de perto dessas pessoas e abrir os horizontes. Você vai ver como o universo vai te trazer pessoas maravilhosas para sua vida. Talvez não é do dia para a noite, mas espera na fé. Espera na fé de Deus que você vai ver se isso não acontece. Então ela faz a outra filha de vítima, né? Ah, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo. Então ela tem que colocar a filha nesse papel de louca, ou seja, ela faz a filha vítima dela, para que ela use a filha como ferramenta de ser vítima para os outros. Olha como eu sou vítima dela. Olha como a mãe é vítima da filha. Mas primeiro ela faz a filha vítima. Faz a filha surtar, provoca, faz mil coisas até que a vítima enlouqueça de uma vez por todas. Ainda mais você crescendo dentro do abuso e você nem desconfia. Aí você vai acreditando que você é louca mesmo. De verdade. Se a sua mãe tá falando, se tá todo mundo falando, cara, é porque eu sou então. Né? Infelizmente é assim. 3, são invejosas. Infelizmente, é duro falar isso aqui, mas você, se é filha de mãe narcisista, presta atenção nessa característica. Se você está desconfiada se sua mãe é narcisista ou não, depois dessa live, faz um resuminho aí. Aliás, vai lá na comunidade do Facebook, tem um link aqui abaixo. Tem um link aqui abaixo, onde você clica nele, tá? Bem aqui na descrição do vídeo. E aí você entra lá na comunidade do Facebook. E lá, toda semana eu coloco os resumos das lives do dia, tá bom?
fica lá para vocês, é temporário, não vai ficar lá por muito tempo. Eu vou recolocando ali outras no lugar, né? Então aproveita enquanto está lá o resumo, né? E assim, como eu falei, sempre se inscreva no canal e acione as notificações aqui do YouTube também, tá? E lá você me segue, porque se você me seguir, a gente te avisa. A gente te avisa quando entrar um resumo, quando estiver entrando a live. É de graça. É só clicar e participar. É um grupo só para mulheres, exclusivo para mulheres. Não entra homens nesse grupo. E é tanto que a gente aprova uma por uma das pessoas que estão lá. Esse grupo é de apoio para você. E esse é só o começo desse grupo, que já está com mais de 100 pessoas. Estou super feliz. Mas a gente vai se apoiar. O que eu precisar, eu vou lá, eu busco com vocês informações, porque vocês também me trazem muitos recursos, muitos comentários que me ajudam também a fazer as minhas lives. Muitas vezes eu baseio a pauta da minha live no que vocês reclamam aqui, na dor de vocês, entende? Então vai ter muito mais naquela comunidade. Eu quero que ela seja muito mais ativa e estou estudando várias formas de como produzir conteúdo lá dentro, mas não só eu produzir. Eu quero descobrir mais formas de vocês também participarem do grupo e se ajudarem, tá bom? Então espero você lá. Bem, então como que elas são invejosas, tá? Bom, ai, mas como assim? A primeira vez que eu ouvi uma pessoa me falar isso, gente, eu fiquei perturbada. Eu fiquei uns 3 dias perturbada, depois eu nem quis falar com essa mulher mais. Que coisa louca! Como que essa mulher fala pra mim que minha mãe é invejosa? Oh, a boneca tá saindo das calças. Como que ela fala pra mim que a minha mãe é invejosa? Gente, depois eu fui perceber os olhares, como ela me olhava de cima e embaixo, de rabo de olho, assim. Como ela não conseguia me encarar nos olhos. Ela não conseguia me encarar nos olhos. Isso era muito triste, porque não tinha conexão no olhar, não tinha sentimento. Quando eu estava em algum ambiente com ela, que eu estava brilhando, falando de um assunto interessante, de uma coisa que ela não sabe falar, que muitas vezes podia até ser novidade para ela, porque eu estou sempre estudando, sempre muito cheia de novidades, contando novidades para as pessoas têm novidade nenhuma, eu tenho milhões. Ela não conseguia lidar com aquilo. Eu percebia que ela ficava bem constrangida, inquieta, com uma cara fechada, ela não conseguia disfarçar. O rosto dela empalidava, caía assim. Ela começava a bater a perna assim e ficar olhando. E aquilo, eu percebi aquele lance assim, e eu também não tinha muita coragem de olhar para ela de volta. Isso é o olhar de inveja, tá? Então, para ela se sentir menos pior, ela compara você com outras pessoas. Ela tem inveja, por exemplo, se você tem um namorado bacana, quando vai ficando mocinha, naquela fase da juventude, que a menina é tão bonita, né? Gente, a juventude é o que tem de mais lindo na nossa fase, principalmente das mulheres. E elas sentem muita inveja, porque começam a atrair né, homens, namorados, e aí elas começam a se sentirem muito incomodadas, porque já estão mais velhas em outra fase, elas não têm esse prazer de viver a fase da vida delas e ver que é a vez da filha dela viver aquela fase, que ela tem direito àquilo. Todos nós tivemos, cada um teve o seu direito a viver cada fase da sua vida. Isso é ser digno. Então, você tem uma inveja de uma filha porque ela é bonita, porque ela é inteligente, porque ela é carismática. Muito difícil isso, gente. E aí o que ela vai fazer? Ela vai estar sempre dando um jeito de te diminuir, né? Chega uma visita, ela fala alguma coisa que você de errado que você fez para visita, conta uma coisa lá do passado, compara você, né? A pessoa está falando bem, por exemplo, porque meu filho faz natação, sei lá o quê. Ela vai falar, minha filha, sempre falei para ela fazer natação, ela nunca quis. E olha, eu queria ter um filho igual ao seu, viu? Tipo, acaba. Gente, o pior é que isso não é uma vez, porque errar é humano. Uma mãe pode fazer uma crítica do qual o filho, sabe, não fica com boas lembranças, mas o que nos torna vítima é quando isso é
constante 24 horas, tá bom? Quando isso é uma constante 24 horas, tá? Então, como que se comporta a mãe narcisista? Quando você conta uma coisa boa para ela abaixa o tom de voz e você percebe nitidamente que ela não fica feliz com aquilo que está te trazendo sucesso em alguma coisa, entende? E quando você conta uma coisa triste, você sente o tom de voz normal. Normal, e aí ela vai sempre dar um jeito de te colocar um pouco mais para baixo, dizendo que você é incapaz. E agora, o que vai ser da sua vida? Como assim agora o que vai ser da minha vida? Vai ser o que é a vida de todos. Você vai se divorciar, mas, meu Deus, você vai divorciar, mas você, tipo, tem sempre por trás uma coisa onde você não vai conseguir sozinho, onde você é dependente. Por isso que vítimas de mães narcisistas são extremamente desconfiadas de si mesmas, que não vão dar conta. E aí elas se boicotam a vida toda, porque de alguma forma a gente tem que provar para nossa mãe que a gente é aquilo que a gente espera ser, que ela espera que a gente seja. Isso está lá no nosso inconsciente, faz a gente se boicotar. Toda vez que está dando uma coisa certa na sua vida, você vai lá e dá um jeito de estragar. Você age como se não houvesse um amanhã, sem planejar a sua vida. Depois vai dando uma coisa errada atrás da outra. É assim que uma mãe narcisista atrapalha a vida de uma filha. Quando ela vive confundindo, deixando a filha em constante estresse. É tanto estresse que até hoje, mesmo estando afastada, mesmo sem depressão, o estresse pós-traumático que eu tenho, eu não consigo ter uma vida normal. Talvez, dependendo do grau de abuso que você sofreu, nunca mais você vai conseguir ter uma vida normal. Entende? Então vamos lá, gente. Quanto antes vocês saírem, melhor. Tá bom? E eu queria ver se alguma outra coisa assim mais específica de inveja que eu tô tentando lembrar aqui, porque quando a gente fala de inveja, geralmente a pessoa fala assim, ah, tem inveja da roupa, disso, daquilo, sabe? Você percebe muito no olhar, né? E quando a pessoa começa a colocar, por exemplo, ela não tinha como colocar defeito nas roupas que eu usava, é, né, na minha pessoa, assim, mas me tratava como coitadinha. E isso era uma maneira de eu estar por baixo e ela sempre por cima, porque ela é a forte, ela é que ajuda todo mundo. Ela que é uma mulher resistente, trabalhadora, que acorda cedo todo dia e trabalha. Eu não. Eu era uma fraquejada, né? Uma coitada, uma pessoa fraca, sensível, ó, coitadinha. Você vai. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que conhece ela e ela disse que um dia eu fui visitá-la, não lembrava disso. E a gente chegou lá na casa dela e eu estava na cozinha. Do nada eu comecei a chorar na cozinha. Elas estavam lá para dentro do quarto, eu falei, ah, eu não vou segurar o choro, né? Aí a dona da casa foi lá buscar uma água no copo. Foi lá buscar uma água. E ela entrou na cozinha e falou, nossa, né, o que foi? Eu falei, não, nada não, tal. Daí ela me contou que quando ela voltou e foi falar com a minha mãe, isso tudo é investigação, tá, gente? Faz parte das investigações que eu faço. Ela disse que, ela falou assim, nossa, o que foi? A Fernanda tá chorando, tal. Ela falou assim, ai, coitada, pois é assim mesmo. Ela chamava ela muito de comadre, é assim mesmo. Ela tá bem, de repente ela fica desse jeito. E pensar que eu estava daquele jeito porque eu sofria tanto, tanto, tanto na mão dela. Ou seja, eles ainda veem a vítima sofrendo e têm prazer com isso. Por quê? Olha lá, minha filha, pois é, coitada. Ela é assim, né? Tão bonita, tão inteligente, mas olha aí. Quer dizer, é muito bom para eles, para essa inveja deles, que eles sejam os bons, os fortes, os que dão conta de tudo, que tem pena dessa filha. Tem pena dessa filha, mas põe a filha para fora, sem ter para onde ir. Tem pena da filha, mas não se importa se quem a filha namora, desde que tenha dinheiro. Que eu vou chegar lá, inclusive, ó, a quarta
característica é eles são autoritários, sabem de tudo, tem que ser tudo na hora que eles pedem, porque, enfim, eles são o máximo. Na verdade, quem se acha o máximo é o narcisista grandioso. O histriônico, ele na verdade, ele se faz de vítima. Então, uma coisa, por exemplo, ó, que vocês nunca vão encontrar, o narcisista grandioso, ele jamais vai falar de uma fraqueza que ele tem. Ele jamais vai falar que ele é feio, ou que ele tem alguma fraqueza, ou que ele tem um ponto fraco. Ele jamais vai falar que errou, ele jamais vai pedir perdão. Entende? Ele de verdade acredita mesmo, ele acredita, isso é uma disfunção lá da personalidade narcisista, ele acredita piamente que ele é melhor que todo mundo. Geralmente os narcisistas grandiosos, perversos, isso está muito no meio da política também, sem querer generalizar aqui, né? Nem todos os políticos são narcisistas, mas é muito comum ter narcisistas na política. E eles saem mandando e desmandando de acordo com o que eles pensam arbitrariamente, sem levar em consideração a opinião pública. Então, o narcisista histriônico, ele é um coitado, mas ele tem uma característica igualzinho dos outros, que é, eu quero tudo na minha... Se eu falar com você, você tem que me atender na hora. E aí eles mudam eles oscilam o humor rapidamente se você não atende eles na hora que eles querem. Porque eles são autoritários. Fernando, se você me perguntar por quê, por exemplo, por que a minha mãe é autoritária? Porque ela já vem de um pai autoritário. Onde, quando ela cresceu, ela se achou no direito de repetir exatamente o que ela passou na infância dela. Gente, a casa dela parece uma casa de fazenda. As pessoas que não crescem, elas continuam replicando tudo que tinha na infância delas. E ela continua replicando o comportamento que esse pai tinha com ela também. Eu não vou replicar mais. Eu já saí disso, eu já tô fora, eu já tomei a decisão, eu já queimei a ponte. Sabe o que é queimar a ponte? Eu escolhi um caminho e queimei a ponte. Não tem como eu voltar para trás, não tem mais ponte. E é um penhasco, tem jeito mais não, acabou. Por quê? Porque senão eu não me curo. Porque senão eu não vou ser quem eu sou, da minha personalidade real. Real. A minha personalidade real não queria gritar com os filhos, não queria bater nos filhos. Não queria ficar criticando os filhos na frente de todo mundo. Isso é muito feio, isso acaba com a autoestima dos filhos da gente. Eu queria ser mais calma, mais racional, mais equilibrada para tomar as decisões da minha vida. Quando a gente está desequilibrado, com a autoestima lá embaixo, sem entender o que está acontecendo, confuso, enlouquecendo, depressivo, quase indo para a clínica psiquiátrica, você consegue tomar decisões assertivas? Você consegue pegar um papel, fazer conta, planejar, seguir ali, todo dia trabalhar para ir construindo a sua vida, os seus planos? Não! Porque a pessoa está todo dia matando um leão por dia, se defendendo daquele narcisista que fica o tempo inteiro atrás de você nas suas costas, te vigiando os seus mínimos passos para te fazer uma crítica. Gente, isso é uma perseguição constante quando você nasce de uma mãe narcisista. E isso começa de bebê, não se enganem. Isso começa de bebê, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje sobre quando que começa isso, tá bom? Vamos lá. A sexta característica, eles são extremamente provocativos. Quando eles fazem cara feia, tortura do silêncio ao mesmo tempo, eles estão te provocando a se sentir um lixo, a se sentir como se você não existisse, tá? Você não tem direito de existir. E quando eles fazem isso, quando eles te provocam, porque uma hora você vai começar a se sentir incomodado com aquilo e vai querer que ela justifique porque ela está fazendo aquilo. E narcisistas não se justificam. Porque são eles que mandam. Eles é que sabem tudo. Se eles sabem tudo, como é que eles vão justificar uma coisa errada que eles fazem? Não tem. Isso não existe, gente. Então eles são extremamente provocativos, gritam com você do nada para que você reaja, né? Eu vou falar um pouco aqui de um exemplo de um marido narcisista para dar alguns exemplos, porque assim, gente, a minha relação com a minha mãe, depois de adulta, sempre que eu me aproximava dela, ela me tratava mal. Quando eu ia para longe, ela me tratava bem. Eu morava em outra cidade, né? Mas depois de uns 3 dias que a gente ficava junto, ela começava sempre
fazer a mesma coisa comigo, me tratar mal. Tanto que eu falava com a minha psicóloga, o máximo que eu consigo são 3 dias perto dela. Depois de 3 dias, eu não aguento mais. Então, eu não sei explicar bem para vocês, nem sempre eu consigo trazer muito claramente um exemplo. Mas eu tenho um exemplo, por exemplo, do meu ex-marido, de como ele era provocativo, quando ele, de propósito, falava era machista comigo. Falava assim, por exemplo, mulher não tá com nada, mulher para essa profissão aqui não dá mesmo, porque isso não é coisa para mulher. E aquilo já começava a ferver meu sangue. Por quê? Porque ele sabia que eu era contra o machismo, que eu já tinha consciência do quanto o machismo impera da sociedade patriarcal. Eu vi o machismo dele, eu vi o machismo nos homens. E eu falava disso abertamente. Quer ver narcisistas ficarem com ódio de você? É você começar a falar abertamente do que você não concorda. E se o que você não concorda for uma atitude dele ou algo que ele pensa, for contra o que ele pensa, meu Deus, ele vai te punir até sem você saber porque você falou alguma coisa desse tipo. Então, exemplo, como que ele te pune? Ela não pensa igual eu, ela não apoiou o que eu falei. Então, eu vou lá e vou provocar ela cada vez mais justamente naquilo que eu sei que ela não gostou que eu falei. Gente, isso é vida. É vida você estar com uma pessoa que o tempo todo está procurando algum assunto para te provocar, alguma coisa que vocês discordam. Eles passam o tempo inteiro fazendo isso. O tempo inteiro te provocando raiva. Certo? Raiva. Inclusive, eles triangulam para isso. Por exemplo, uma pessoa fala mal de você, alguma coisa. Ele chega para te contar que a pessoa falou mal de você e ele apoia aquela pessoa. Gente, é muito triste. É muito triste. Uma pessoa é grossa com você. Você vai lá e responde. Depois essa pessoa vai lá e fala: a Fernanda foi grossa comigo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele vai lá, ao invés de ele apoiar você, que é a esposa dele, e acreditar em você, ele apoia o amigo e fala: não, mas você sempre faz isso mesmo. Por quê? Porque quando ele precisar, ele vai usar esse argumento contra você também. Sexta coisa, eles gritam do nada e são agressivos repentinamente. Do nada. Você pergunta alguma coisa para eles, eles não respondem. E eles se irritam se você perguntar de novo. Se você perguntar uma vez, eles vão responder. Se você perguntar duas, eles vão responder. Na terceira, eles gritam com você do nada. E você reage e grita de volta e fala: por que você está falando comigo assim? Não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa já começa a falar assim: ó, por que você está me tratando desse jeito? Por que você está me tratando desse jeito? Eu não fiz nada com você. Aí chega uma pessoa na mesma hora e fala assim: olha aí, eu não aguento mais isso. Porque não sei o que, porque eu vou passar mal. Assim, gente, descaradamente. E sabe o que vai acontecendo com a vítima quando ela sofre isso desde criança? Sabe o que vai acontecendo com ela? Ela vai acreditando que essas pessoas todas têm razão. Porque, infelizmente, a mãe narcisista. Gente, é difícil para mim. Eu não entendo como que elas conseguem convencer todo mundo. Gente, porque eu falo, será que as pessoas são tão burras assim? Será que é só eu que estou vendo isso? A mesma incompreensão que eu tenho do que é Deus, do que é o infinito do universo, do que são bilhões de galáxias, é inimaginável. Nosso cérebro humano ele não consegue alcançar esses números. Eu quase que comparo a isso. Eu tento explicar aqui o máximo para vocês algumas coisas, mas de verdade eu não entendo. Eu não entendo, é inconcebível para mim, porque eles jogam totalmente contra eles. O tempo todo eles jogam contra eles. Eles são agressivos simplesmente do nada. Acontece alguma coisa com eles lá fora que não tem nada a ver com você, eles vêm e descontam tudo em vocês. Acontece um negócio dele com ele lá na rua, um negócio dele que deu errado, sei lá o que, eles bebem horrores, chegam em casa, descontam em vocês quando eles não batem na mulher, gente. Tá bom? Sétimo, eles triangulam e comparam as suas filhas, elas, né?
É que eu falo tanto de todo tipo de narcisismo que só um minutinho, pessoal. Só fui ver aqui um barulhinho que estava me desconcentrando um pouco. Ah, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Bom, então, eles triangulam com outras pessoas, tipo assim, é, ah, você viu a fulana? Nossa, eu lembro assim que a minha mãe falava muito assim, ela tinha uma aluna uma aluna lá que ela faz umas artes e tal, e ela falava assim para essa aluna, para mim da aluna, ai, mas essa minha aluna, nossa, ela trabalha não sei aonde, ela ganha não sei quanto, ela faz não sei o que para a mãe dela. Ela estava sempre me sugerindo pessoas que faziam coisas que ela queria que eu fizesse por ela. Inclusive, ela tinha uma frase assim: ah, eu queria tanto que alguém cuidasse de mim, me sustentasse. E eu, como era a filha empata, eu falava assim: ah, mas o dia que eu tiver muito dinheiro, que eu ficar rica, que é uma esperança que nunca morre, né, gente? Principalmente quando você tem uma perspectiva real disso, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente falar. A gente falar. Talvez eu já sou rica, mas quando acontecer de eu ser rica financeiramente, porque rico, você que é mulher, que tem depressão, que é empata, você sabe o coração que você tem. Olha para você, acredita em você. Você sabe o coração que você tem. Não acredita nessas pessoas, não. E você já é uma pessoa rica, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa de coração bom, que você se preocupa com os outros, que você queria um mundo melhor, que você quer seguir a luz, a verdade, que você muitas vezes quer seguir Cristo, entende? Então, gente, eles triangulam, é, tipo assim, chega uma pessoa em casa, elas tratam muito melhor as pessoas que estão na sua casa do que elas tratam você. E aí você fica com aquela pira de que é que eu faço de errado, que essa pessoa não me trata bem nunca, ela trata todo mundo bem lá fora, ela é ótima com todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela dá presente para todo mundo, ela cuida das pessoas doentes, ela vai para a igreja, ela reza, nossa, ela tem muitos amigos. Como é que você vai contra isso? Você começa a acreditar que você realmente é a pior pessoa do mundo, porque ela triangula o tempo todo. Ela compara se a pessoa tá bonita, ela sempre fala, ai, porque fulana tá muito bonita. Ai, porque olha os filhos da ciclana, um é formado nisso, o outro é naquilo, o outro tá rico. A história do dinheiro tá sempre na triangulação. Por quê? Porque elas querem um filho rico. Elas querem uma filha rica, elas querem uma filha famosa, elas querem uma filha bem casada, com um marido que tem dinheiro. Começaram a entender? Elas querem uma filha bonita, arrumada, então elas projetam na filha delas a roupa que elas gostariam de usar. Elas não entendem que o bebê, quando ele sai da barriga da mãe, principalmente nos primeiros meses, ele entende que a mãe é uma extensão dele. Então, ele só se sente ele quando ele sente o cheiro da mãe, quando ele escuta a voz da mãe, porque a única referência que ele tem é o que está fora dele, ele ainda nem sabe que ele existe. E aí tem mães, as narcisistas, que tornam essas filhas extensão delas. Então, ah, mas eu queria que a minha filha andasse chique. Aí a filha fala, poxa, para agradar minha mãe eu vou andar chique. Às vezes a filha nem tem dinheiro para andar chique, mas ela vai dar um jeito. Ah, porque a fulana é casada com um cara assim, com um cara assado, ela vai começar a procurar um parceiro assim ou assado para agradar a mãe, sem nem saber se de verdade ela queria aquilo para a vida dela, se aquilo faz sentido para ela. Não, ela acaba fazendo tudo que faz sentido para a mãe, né? Por que que ela faz mais do que outros filhos? Porque o filho dourado não precisa fazer nada para ser amado. A filha invisível, ela é invisível, ela tá num cantinho, tá certo? Ela nem cheira nem fede, essa mãe nem olha para ela. E a filha bode expiatório é aquela que é escolhida para ser o Judas. E geralmente, quando é da mãe narcisista, como a mãe narcisista consegue convencer todo mundo que essa filha é a pior filha do mundo, aí a vítima consegue, a vítima geralmente é isso. São difíceis famílias que todos compreendem o que acontece,
e não fica passando a mão na cabeça da narcisista, da mãe narcisista. Muitas famílias vão lá e colocam a narcisista no lugar dela. Diga, olha, ninguém aqui vai aceitar maus tratos. E aí, como elas não conseguem mudar, às vezes vão ficando sozinhas, sabe? Sem julgar nenhum dos dois lados, né? Isso é a realidade, é a história das vítimas de narcisismo, é o que acontece. E o pior, quem acaba se tratando são as vítimas das mães narcisistas. As mães narcisistas não gastam um centavo com psicóloga, com médico, com remédio, não perde um dia de trabalho, eles trabalham, meu Deus, como o narcisista trabalha, é um negócio assim incrível. Como eles têm energia, como eles dormem despreocupados, como eles roncam à noite despreocupados. Eu queria. Não, eu não queria. Eu não queria ser assim. Eu queria ser menos ansiosa, porque essa vida louca de ser vítima de narcisismo desde criança me deixou uma pessoa estressada, desconfiada, com autoestima baixa, entende? Eu me recuperei de muitas coisas, da pior delas, claro, que é viver deprimida. Eu me recuperei de muitas dores que eu sentia, que eu não sinto mais. Eu perdoei muitas pessoas, eu parei de viver no passado, mas eu ainda tenho que. É uma longa batalha, não se engane. Então, ó, estamos juntos. Falar nisso, compartilha esse vídeo. Curta esse vídeo no final, se você gostar, que eu acredito que sim. E se inscreva no canal, acione o sininho. Você pode também me curtir nas redes sociais, fernandaferreira.life no Instagram e no Facebook. E entrar lá na nossa comunidade do Facebook. Gente, por que às vezes eu repito isso mais pro final da live, né? Para que vocês não esqueçam, tá bom? Bom, falei da triangulação, agora vamos falar que elas são, número 8, interesseiras, invejosas e passam por boazinhas. A gente já falou da questão da inveja. Aliás, eu repeti aqui nessa frase, mas a frase que eu queria falar é elas são interesseiras. Mas já falei dessa parte de elas são interesseiras porque quando eu entrei ali no tema, que tem tudo a ver, de que elas triangulam, faz parte da triangulação elas terem esse comportamento de que as filhas são uma extensão delas, são objetos delas, porque, gente, a mãe narcisista, vocês têm que entender que é tudo sobre elas. É tudo sobre elas, entende? Se elas querem desfilar com uma filha, para dizer, porque elas projetam em você. Toda mãe gosta de desfilar com seus filhos, né? Ver seus filhos bem vestidos, educados, estudiosos. Qual mãe que não quer isso? Mas, gente, eu tô falando de outra coisa, tá? Eu tô falando de interesses pessoais dessa mãe. Ela não quer saber se a filha gosta do namorado narcisista, desde que ele seja muito rico, tá tudo ok. Eu me lembro que, já me divorciando, eu já havia contado para minha mãe que o meu ex-marido tinha me batido na cara 2 vezes. E ela insistia comigo que ela ligou para ele. Porque eles não pensam para falar. Gente, tem uma live minha aqui que fala: narcisistas te tratam como burra. Ela disse: não, mas eu sempre fui amiga dele. Eu disse: sério? Por quê? Porque ela não imaginava que. Porque depois de um certo tempo, gente, depois que eu saí da depressão, que eu entendi que eu tinha depressão por conta de abuso narcisista, eu passei a usar a cabeça, né, gente? Porque eu não ia ter como desver, não sei se existe essa palavra, uma coisa, acho que não existe. Desver uma coisa que eu tinha visto. Entende? Não tem como. A partir do momento que você vê um cachorro na sua vida, você vai reconhecer cachorros em qualquer lugar. Uma vez que você vê um pato na sua frente, você nunca mais vai esquecer o que é um pato. Certo? Então, eu esqueci agora o que eu estava falando. Elas são interesseiras e passam por boazinhas. Isso aí a gente já sabe também. E já expliquei por que elas são interesseiras ali, né? Porque elas fazem de você a extensão delas. Elas não te respeitam. É tudo sobre elas. Se eu quero dinheiro, poxa, a minha filha podia ter dinheiro. Entende? Porque os filhos de todo mundo têm, poxa. Então, se a minha filha tiver, ela sabe que
Filhos ricos beneficiam seus pais. Lembra do caso da Larissa Manoela? Eles ajudaram ela? Para quê? Para depois dela trabalhar desde os 4 anos de idade até os 22, eles ficarem com 18 milhões dela? Para, né, gente? Para, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Isso existe sim. Coitada daquela guria. Ficou sem todo o dinheiro que ela trabalhou a vida toda. Teve que recomeçar a vida do zero. Teve que praticamente enterrar aqueles pais vivos, porque como que relaciona? Com um roubo, claro, declarado para a mídia toda, porque senão ela não ia sair de ruim. Vocês sabem por que ela foi lá no programa do Fantástico falar sobre aquilo? Porque a mãe dela já estava difamando ela numa outra emissora. E para ela conseguir passar os contratos dela, que estavam na empresa, no nome da mãe dela, para ela, para a empresa nova que ela abriu do zero, ela teve que ir na mídia. Porque daí esses patrocinadores, essas empresas que tinham um contrato com a mãe da Larissa Manoela, puderam entrar na justiça e dizer, olha, aconteceu isso, a gente não quer mais. Né? E claro, os juízes entenderam totalmente a situação. E aí, quando ela percebeu que a Larissa Manoela ia realmente tomar as rédeas da vida dela e do dinheiro dela, do negócio dela, eles não fecharam negócio nenhum com a Larissa Manoela, não fizeram acordo nenhum. A empresa era deles, eles ficaram com 18 milhões. E durante esse processo, que levou um pouco mais de um ano, quando ela resolveu pegar um advogado, uma advogada até, inclusive, eles conseguiram transferir 800 mil reais de uma conta para outra, que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, que também tiraram dessa segunda conta. Tá? Não precisa falar mais nada. Outra coisa, eles são cruéis em 4 paredes, com a sua filha vítima principal, bode expiatório. E 10 difamam suas vítimas. Tudo isso que eu falei é cruel, mas o mais cruel é quando elas te provocam, gritam com você, te criticam 24 horas, te vigiam o tempo inteiro para aplicar as punições. Te pune sem você saber por quê. A minha mãe já falou para mim que não era para almoçar na casa dela, eu estava próxima à casa dela, eu liguei e falei, eu quero, mãe, tem almoço? Tem, mas eu já guardei. Tá na geladeira, tá tudo guardado, eu não vou mexer nessa comida não. Porque isso não é hora de vir almoçar. Quer dizer, por que ela tá me punindo? Porque não é hora mais de almoçar? Porque eu tô com fome? Porque eu tô pedindo uma coisa fora do horário? É uma punição muito cruel, porque eu não cheguei no horário, gente. Como é bom quando eu encontro um exemplo prático claríssimo. Qual foi a punição, minha gente? Sabe por que ela me puniu e deixou eu com fome? E já não tinha mais nenhum restaurante aberto, eu estava no trabalho. Aliás, eu trabalhava num restaurante, mas a comida tinha acabado. Não sei porque cargas d'água eu saí, sei lá o quê. Quando eu cheguei, todo mundo já tinha almoçado e a comida tinha acabado. E ela morava a 3, 4 quadras dali. Ela disse, eu não vou te dar comida. Eu fui punida por quê? Porque eu estava com fome? Porque eu não fui no horário? Porque eu não pedi antes? Porque eu não avisei? Gente, não dá para saber. Provavelmente isso está num espaço e num lugar da infância dela, que eu não acesso, que eu não sei o que ela passou. Criança aqui, ó, da bicicleta. Mas eu não posso arcar com isso. Porque eu também estava ficando doente, me transformando numa mulher narcisista também, com meus filhos também. É muito triste, gente. Eu falo isso com vocês, fica um nó aqui na garganta. Mas eu preciso vir aqui falar isso para vocês. Aqui é o meu espaço de cura, de desabafo também. Aqui é o meu espaço de compartilhar, de dividir. É o meu espaço de ser empata com vocês. É o meu espaço onde eu posso cumprir a minha missão de mundo, de ajudar outras mulheres. Minha missão de vida, perdão. É o espaço onde eu me sinto útil, onde eu me sinto gente, onde eu me sinto ser humano.
onde eu também me sinto acolhida, ouvida, compreendida. Mas vamos trabalhar, terminando aqui a live, vamos trabalhar para que a gente se fortaleça e a gente dê conta das nossas vidas. Mesmo que você plante uma velhice saudável, rodeada de pessoas legais com você, que você construiu amizades durante a sua vida bacanas, mesmo assim a gente não sabe o dia de amanhã e você pode simplesmente ter que enfrentar uma velhice sozinho. Mas se você tiver você mesmo, se você se amar, se você for resiliente, se você confiar em Deus, se você entender que a morte não é o fim, tudo que você passou só vai servir para que você seja uma pessoa melhor, para você se fortalecer, para você se sentir de verdade merecedora do amor de Deus. O que é o amor de Deus? É a sensação de amor mais pura, de pertencimento, de pertencer ao universo, de merecer tudo de bom que existe. Porque isso é real, basta a gente pensar assim, que a gente começa a atrair esse tipo de coisa, sabe? E eu quero te dizer, ó, não esqueçam que as narcisistas, fazendo esse jogo de forma inconsciente ou consciente, ou não, né? O melhor a se fazer é se afastar delas, principalmente se você é a vítima principal. Se você é a vítima principal, testa o pedra cinza. Se não der certo a pedra cinza, a técnica da pedra cinza, testa o contato zero, porque talvez é necessário. Cada uma sabe como fazer isso, cada uma sabe o quanto você pode ficar próxima da sua mãe, o quanto sua mãe é tóxica, te adoece ou não. Às vezes só você não ir na casa dela, mas falar com ela de vez em quando por telefone, encontrar numa festa de família, não contar nada para ela é o suficiente. Mas outras vezes elas nos perseguem a ponto de elas contaminarem até os seus amigos. Daqui a pouco os seus amigos estão te criticando. Uma vez ela falou para uma amiga minha que, ai, Fernanda não tem jeito, ela nunca vai sair disso, porque essa depressão, porque não sei o quê, eu fico preocupada com ela. Entendeu como que eles usam? Eu fico preocupada com ela, mas ela não vai conseguir sair da depressão. Ai, meu Deus, essa menina sempre dando trabalho entre linhas. Eu me preocupo muito com ela, porque eu sou mãe. Aí a minha amiga foi, um dia que eu estava muito mal, quando eu já estava próxima a sair da depressão, mas eu não percebia ainda, mas eu já sabia que ela fazia isso. A minha amiga repetiu o que ela falou. Gente, eles entram na cabeça das pessoas. Eu cheguei chorando na casa da minha amiga, ela foi ficando nervosa, com medo, com medo, com medo. Claro, minha mãe ficava falando pra ela que uma hora eu ia até morrer. Ela pegou e repetiu a mesma coisa, ficou nervosa comigo e falou assim: ai meu Deus, olha, eu vou ter que dar razão pra sua mãe. Vou ter que dar razão pra sua mãe. Você não vai conseguir sair disso. Cara, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal. Depois eu falei pra ela, eu falei, olha, você fala qualquer coisa pra mim, menos dê razão para as coisas que a minha mãe fala, pelo amor de Deus. Porque o discurso tem que ser outro, gente. Pessoas com depressão, o discurso tem que ser você vai conseguir. Você vai conseguir, tá bom? Você vai conseguir. Repita isso com você todos os dias. Eu irei sair da depressão. A depressão não vai me vencer, tá? Porque antes eu pensava assim: ah, eu vou esperar a vida passar e a morte chegar, a morte vai chegar mesmo. Pelo menos eu não cometo um crime contra a minha própria vida. Isso aí não vai ser legal na hora que eu chegar do outro lado. Mas eu já vivi esperando a hora da morte. Mas mesmo assim, eu tinha fé que nem que fosse do outro lado, isso ia passar, isso ia se curar em algum momento, entende? Preserve a sua vida. Preserve a sua vida, se afaste dessas pessoas, se cure, vá viver a sua vida. Você vai prosperar no dia que você sair de perto de pessoas. Você já sabe, qualquer um sabe. Existem pessoas que nos põem para baixo, existem pessoas que nos põem para cima. Existem pessoas que você se sente à vontade, que são pessoas agradáveis, que te fazem bem, te tratam. Poxa, você se sente gente perto delas. Outras pessoas não adianta, gente.
Faz uma listinha aí, repensa, reflete, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueça que eu quero aqui ajudar você a se libertar do abuso narcisista e vencer a depressão. Tchau, tchau.